E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa segundona, dia 21/10. Segundona não, né? Mas segundinha, porque esse índice hoje aqui foi uma trollação. O preço simplesmente não saiu do lugar. Vamos visualizar todos os cenários aqui que a gente teve, tanto para esse índice quanto para esse dolinha que foi aí o pagador da conta de hoje. Vamos visualizar toda essa movimentação. Antes de começar, vamos deixando o like aqui, ó, nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho, para ajudar aí na entrega do nosso conteúdo. Deixe seu comentário também. E quero te fazer um convite aí, se você ainda não é meu aluno, se você não está na nossa comunidade do Discord, tá aqui uma oportunidade para esse final de ano. Deixei aqui nesse link, na descrição desse vídeo vai ter aí o link para você poder ter acesso a todo o nosso conteúdo, ter acesso a todo o nosso operacional. Tem um total aí, ó, trouxe aqui para a tela de 12 aulas, tem a nossa apostila com mais de 275 páginas, tem todo o nosso conteúdo aqui, todo detalhado, as aulas são aqui, ó, suas para você fazer download. Então, você adquirindo, fazendo parte já dessa turma de mentoria, você também leva de bônus aí o acesso para a mentoria 2025, que vai ser ao vivo no começo do ano. Então é praticamente aí 2 mentorias pelo preço de uma, preço ainda antigo de 2024. Então aí, ó, a oportunidade de você fazer parte da nossa turma e operar junto com a gente todos os dias. Bom, galera, vamos começar então o nosso vídeo de fechamento, começando então mapeando todo o cenário desse índice, onde que a gente está, o que a gente está fazendo, começando então retomando aqui o gráfico diário. Na semana passada aí a gente está montando uma estrutura baixista, deixando aqui realmente, né, a movimentação de impulsão, correção, continuidade desse movimento baixista, média de 228 aqui, ó, apontadas para baixo. Só que estamos em uma região sendo defendida com unhas e dentes, que é a casa dos 132 mil pontos. É a região aqui defendida de toda maneira desse índice, é a nossa região de suporte prévio. Pelos 60 minutos, isso aqui é bem nítido, né? A gente está formando uma zona de suporte que vem cada vez sendo amassada. A gente vem deixando realmente esse cenário, enfraquecendo essa região de suporte. Por enquanto, estamos deixando topos descendentes. Fizemos um topo mais baixo nesses 3 últimos dias, ó. Estamos fazendo uma espécie de um triângulo, né? Vamos ver se a gente consegue realmente ter força para conseguir eliminar esses compradores que tanto seguram essa região. Então, a primeira região mais importante aqui mapeada desse cenário, a gente identifica que a gente está tentando amassar com barras bem potentes essa região, né? A gente já deixa aqui uma barra bem potente, deixa outra barra bem potente. As barras compradoras até o momento eu não estou conseguindo sair dessa região. Vamos ver se a gente consegue realmente efetivar o rompimento dessa região. Ou será que esses compradores vão ser mais fortes, né? Bom, vamos identificar então as oportunidades do dia. Depois desse cenário mapeado, a gente vem aqui para a abertura. Vamos visualizar como foi a nossa abertura. O que a gente poderia marcar do dia anterior para a gente ficar atento para essa abertura, né? O que a gente consegue identificar no cenário do dia anterior é uma pancada na ponta da queda e um cenário lateralizado para o fim do dia. A gente não consegue realmente abrir uma direção para esse movimento no final da sexta-feira. Com isso, ponto inicial que a gente pode mapear é uma região de lateralidade. Região dessa lateralidade aqui é uma região suja, né? Uma região sem tendência. E quando a gente está dentro de uma lateralidade, a maneira de operar uma lateralidade, a melhor maneira, né, é justamente comprando em região de suporte e vendendo em região de resistência. Seria o cenário para trabalhar de fora para dentro, dentro de um cenário lateral. Sabendo que rompimentos de lateralidade, quando a gente tem a média de 20 flat sendo costurado de fechamentos alternados nela, 80% desses rompimentos vão acabar falhando, vão acabar sendo falsos. E aí que começa a primeira possibilidade aqui do nosso dia. Outro cenário que a gente, antes da gente ver a possibilidade do dia, a gente marca também, ó, retrações do movimento do dia anterior. Para conseguir observar, né? Realmente a gente teve a pancada de queda, voltamos no 38% e ficamos nesse caixote aqui inferior do 38%. Agora sim, vindo para a nossa abertura, diminuindo o nosso time frame, a gente percebe que a gente abre em uma região de suporte, ó, uma região zona de suporte, tentando fazer o rompimento da mínima do dia anterior, do mínima da sexta-feira. Então, a primeira barra do dia já deixa um cenário de rejeição nesse suportão. É o primeiro gatilho que a gente teve de entrada.
na entrada na barra aqui, ó, número 1 do 2 minutos. Cenário de entrada antecipada, como que funciona? A partir do momento em que esse candle ele deixa de ser vermelho e fica verde. Em determinado momento essa barra ela ficou assim. E em determinado momento esses compradores defenderam como se fosse um Bull 180 de uma maneira oculta dentro desse pavio. Então é o cenário de entrada antecipada a partir do momento em que esse candle fica positivo. Então, o primeiro gatilho de entrada do nosso dia foi justamente pela região e também pela defesa do comprador nessa região já de mínima do dia anterior. Olha aqui, ó, 120. Era a mínima do dia anterior. Então, a partir do momento que a gente tenta agredir essa região, o comprador vem e fala, opa, aqui não vai descer ninguém, e defende esse movimento, a partir do momento em que esse candle se torna positivo, já é aqui uma BTzinha e você já pode efetuar a compra de uma maneira antecipada. Se você quer esperar uma confirmação do cenário, você realmente precisa esperar esse candle fechar. Então, duas oportunidades já na abertura, de entrada antecipada e de entrada confirmada nessa barra número 1. Pontos negativos dessa barra, tamanho de stop. Meu, se eu comprasse aqui com stop nesse fundo, eram quantos pontos? 260 pontos. Para um trade de abertura, acaba ficando um pouco caro. Qual é uma oportunidade de você abraçar um trade de abertura sem abraçar tanto risco? Stop de Pablito. Já expliquei aqui o stop de Pablito. Você compra com o stop na própria barra que faz o acionamento desse padrão e você consegue abraçar essa volatilidade com um risco muito pequeno. Era uma oportunidade para fazer esse trade de abertura. Então, o preço bate aqui nessa região da média móvel de 20. Se a gente for olhar para os 5 minutos, também é a região da média móvel de 20. A gente faz um cenário de pullback e rompe esse movimento. Cenário de pullback esse dessa maneira aqui, ó, impulsão, correção, continuidade desse movimento. Se a gente for pensar num time frame micro, a gente teria aqui, ó, movimentação compradora. Eu não faço essa venda aqui nessa região, por quê? Porque eu tô na cara de uma região de suporte e com bastante defesa de compradores. Para realmente encaixar uma venda, ou eu tenho que me afastar dessa região e ter potencial para voltar para ela, ou eu realmente preciso esperar chegar no outro cenário da lateralidade para fazer as vendas. Aqui é uma venda um pouco perigosa de ser feita, então não casaria um cenário vendedor nesse primeiro movimento. Pelo contrário, né, ele arma o cenário de reversão, impulsão, correção, rompimento desse movimento. Pensando num primeiro momento, eu posso montar até alvos de FIBO após esse rompimento de máxima. Ele veio buscar aqui primeiro, quase veio buscar segundo alvo, ou até mesmo o alvo, ao invés da projeção, do espelhamento desse movimento aqui, dessa maneira. Então, primeiro, segundo e terceiro alvo aqui atingidos do espelhamento, quando eu espelho esse V aqui para cima. Preço aqui, ele realmente foi tão rápido que ele deixou mais uma oportunidade aqui, ó, nessa RBI. Passo com barra sólida para cima das médias. Eu tenho bastante potência do lado comprador e o vendedor ele está sendo eliminado de maneira imediata. Isso aqui é bastante força de compradores saindo de uma região de suporte. Então, na eliminação dos vendedores, é um possível gatilho de entrada, uma RBI aqui de Lock 1, ancorada pela média móvel de 20, média móvel de 200 logo abaixo. Cenário bonito também para fazer uma operação com risco aqui embaixo. E ele pagou aqui legal esse movimento. Bom, mais um pullback realizado. Atingimos região de máxima anterior, atingimos região de VWAP, atingimos toda essa região de topinho anterior. Era uma região de alvo obrigatório ou de parcial obrigatória. Entramos com o primeiro pullback. Aqui a gente já percebe que o preço ele faz um pullback bastante agressivo nesse movimento. A gente volta bastante, a gente retorna aqui, ó, torno de quase 300 pontos dentro desse pullback. E aí ele deixa a próxima oportunidade. Vamos começar a mapear todas as oportunidades aqui do nosso dia juntos, ó. Deixa eu voltar aqui para ficar bonitinha as nossas setinhas, né? Então temos a entrada antecipada, a entrada confirmada. Depois disso, maneiras aqui, ó, de fazer novas entradas. Eu espero o preço passar para cima, aqui seria um novo gatilho de entrada. Tem uma entrada aqui já em Lock 5, essa aqui já fica ruim de ser feita, né? O rompimento dessa barra número 8. Já estou próximo dessa região de topo e já estou afastado da média móvel de 20. Então, essa entrada aqui não consideraria para ser aqui com uma boa qualidade. Depois disso, a gente deixa dentro do nosso operacional aqui uma possibilidade de reentrada ou adição de posição nessa barra número 13. É um candle GBR, apoiado pela média de 20. Movimento direcional, pullback realizado, barra aqui, ó, de continuidade desse movimento. Outro gatilho aqui acionado. Depois temos a
o cenário do BOP aqui, ó, o Breakout Play, que é o rompimento altista. Preço ancora na média móvel de 20, deixa o seu candle PFR aqui, essa barra número 28, mais uma oportunidade para comprar esse cenário altista. Também é um candle que pagou aqui o primeiro push desse movimento em linha reta no 0,45, região também de parcial, chegando em 4 barras consecutivas. Era a região do bola também aqui, ó, 133 mil pontos. Preço já tinha andado praticamente 1000 pontos nesse dia, uma pernada ampla desse movimento. Então, da mínima do dia até a máxima, eu tenho que pensar nisso, ó, são 1000 pontos. Eu já estou ficando caro em relação ao que foi o preço da abertura. Então, quanto mais caro eu vou ficando, mais cautela eu tenho para comprar nessas regiões aqui. Imagina como um big player. E aqui era um ponto barato. Tô ficando caro, cada vez mais caro. Às vezes a gente espera tanto para comprar um movimento alinhado que já está caro demais. E é justamente o cenário que ele vai acabar sentindo. Ele não vai dar continuidade, por mais que as médias às vezes estejam totalmente alinhadas. É um preço que, em relação ao que já foi o dia, ele já está caro demais. Então, é um cuidado que você deve tomar com as tomadas de decisão depois de aguardar bastante tempo. Mas era uma oportunidade aqui, sim, de continuidade. Depois deixo mais uma oportunidade no candle 33. É um cenário de cautela aqui já para você efetuar essa compra, porque repara o tamanho desses pullbacks. Eu estou aparecendo com vendedores. Por mais que o preço comprador ele segue a sua movimentação, o vendedor ele está ficando bastante agressivo. Olha só, 2 barras eliminando bastante barras compradoras. Aqui uma barra quase que limpa 4 barras compradoras. Então, o comprador ele meio que vai perdendo a força desse movimento. E outra, era importante eu localizar aqui que eu estou entrando dentro dessa muralha de vendedores, né? Olha a muralha dos vendedores aqui nessa movimentação. Então, eu não posso esquecer disso também. O comprador ele está tentando ganhar espaço dentro desse movimento vendedor, mas a força predominante do movimento ainda continua do lado desses vendedores. Que horas eu vou ter força predominante de compradores aqui limpa? A partir do momento em que o comprador conseguir anular todo esse lado aqui, desse vendedor, aí sim eu vou ter predominância compradora. E eu posso esperar por pullbacks para dar sequência nessa movimentação e reverter essa tendência. Por enquanto esses vendedores não forem eliminados, a gente tem a possibilidade de produzir topos descendentes. Então, se você está comprando num cenário que já está caro em referente ao meu dia, e eu estou abrindo espaço contra uma muralha de vendedores, é um cenário de cautela redobrada, né? A partir do momento em que eu começo a ganhar espaço, a gente também tinha aberto aqui alvos desse espelhamento em V, ó. A partir do rompimento dessa máxima, a gente volta e ativa esse movimento. Então, estou dando alvos para esse Vzão aqui, ó, dessa movimentação para cima. Então, também seria alvos desse movimento, fundo do dia. Opa, peraí, deixa eu pegar aqui a ferramenta. Fundo do dia, com esse topo rompido. Olha lá quem é atingido, região de primeiro alvo. Aqui também, então, ó, parcial obrigatória, 133 mil pontos. Alvo do push da barra 28. Cenário aqui obrigatório de realização ou então parcial aqui obrigatório. Bom, atingimos essa região, chegamos mais esticado, tentamos renovar a máxima em 1, 2, 3 barras consecutivas, cansamos o cenário. O cenário já começa a colocar barras mais potentes do lado vendedor. E a gente ultrapassa as médias aqui para o lado de baixo, deixando um cenário de Martin Bear. Martin Bear aqui feito, cenário acionado nessa GBTO. Stop é logo em cima, alvo na 200 inicial. Depois a gente tem o ritual de passagem ainda e ele atinge alvos de Fibo nesse movimento. Aqui foi um cenário realmente que estava demorando bastante para pagar, demorou para pagar na compra, demorou para pagar na venda. Aqui parece que a gente está localizando boas oportunidades. É um cenário que ele está demorando demais para pagar. As barras compradoras e vendedoras, a gente não tem aquela predominância de movimentação. Então, é um cenário que não tem força dominante, é um potencial dia mais lateralizado. Justamente é uma característica que a gente poderia ter para o pregão de hoje, já visto que a gente teve uma pancada na movimentação da sexta-feira, hoje passar um dia um pouco mais de ressaca, né? Então, identificando essas possibilidades, já é um ponto para você pisar um pouco no freio. Tanto que eu não abri nenhuma operação para esse índice no pregão de hoje. Então, achei realmente o cenário aqui menos volátil, menos direcional e com stops caros. Se a gente for parar para pensar nesses padrões, 200 pontos pelo 2 minutos, 180 pontos, são padrões mais caros
e que realmente não estavam tão direcionais assim, não estava com aquele movimento tão limpo, tão bonito. Então, por conta disso, eu decidi aqui me expor menos nesse índice futuro e a gente economiza cartucho quando um dia ele não está tão direcional. Bom, tem oportunidades também de vendas desse movimento aqui, ó, na barra 5.3 e 5.4, nesse cenário de violação, é um gatilho vendedor. Deixo mais um cenário possível na 57, que é uma BTTO, e depois que eu atinjo a região do 200, volto com potência, jamais eu compro uma barra igual a essa 62. Essa barra 62 está na cara aqui, ó, da média de 20, que é o Waze meu, está apontado para baixo, direcional do lado do vendedor. Pelo contrário, eu posso vender a barra 65, que é a eliminação desses comprados dentro desse cenário de ritual de passagem. É a tentativa de rompimento da média móvel de 200. Eu atinjo a média móvel de 200, volto. O rompimento dela acaba sendo efetivado. E aí eu posso pegar alvos desse espelhamento, desse movimento aqui para baixo. Olha lá. A gente cumpriu o primeiro alvo, ou até mesmo desse movimento maior aqui para trás, quando eu pego a primeira movimentação desse espelhamento. Espelhamento desse A, rompido para baixo, preço volta, pivota e atinge 100% desse espelhamento cravado aqui na trena. Preço deixa, depois de esticar esse movimento e atingir 100%, um cenário de uma GBR. É um gatilho de entrada contra a tendência devido ao afastamento que a gente tem do preço para a média móvel de 20. E aí eu posso fazer esse trade de retorno às médias aqui. Bem interessante também de ser feito. Gosto de pegar essas oportunidades aqui desse movimento também. Antes de dar essa pancada, a gente teria um cenário de entrada também, ó, nessa barra 70, esqueci de listá-lo, mas a gente visualizou também no nosso pregão ao vivo, justamente dentro desse ritual de passagem. Venho região de suporte, faço o ritual de passagem, troco polaridade com a 200, que antes era suporte, agora é resistência. É um gatilho de venda, ele paga aqui o tamanho do seu risco. Só que, pensando em dias mais consolidados, em região de venda na cara de suporte, são regiões para eu buscar alvos menores dentro de um dia como hoje. Alvos de um push de movimento, primeiro alvo de FIBO, é uma boa escolha para tomada de decisão em relação aos alvos a serem utilizados num pregão, assim um pouco mais travados. E depois a gente já começa um cenário realmente de costuração. A gente acaba de fechar abaixo da média de 20, de 200 e de 8. De repente a gente faz uma puxada, fecha acima dessa movimentação. Já começa a demonstrar um cenário mais característico lateral. Eu posso fazer uma ampliação para os 5 minutos para fazer a tomada de decisão. E a partir do momento em que a gente começa a costurar aqui também os 5 minutos, ó, a gente começa a fazer os fechamentos alternados, ele entra num cenário mais consolidado e passa até o final do dia nessa movimentação. A gente está olhando por um macro aqui, ó, realmente respeitando um cenário de tendência de baixa, amassando essa região de suporte, e a gente precisa realmente efetivar esse rompimento e continuidade desse movimento. Caso contrário, os compradores aqui podem realmente ganhar, a partir do momento que a gente ganha um topo anterior, esse cenário já pode querer mudar de lado aqui e ser defendido, gerar um rally comprador aqui para esse índice. Vamos acompanhar com atenção essa região de suportão aqui que não está conseguindo ser perdida, casa dos 132 mil pontos para esse índice futuro. Vamos analisar o Dolinha. Dolinha sim aqui foi o cenário mais bem alinhado que a gente mapeou. O Dolinha foi o cenário que mais rendeu aqui as boas oportunidades do nosso dia. Então, mapeando o Doletas. Olha só como a gente tinha já uma região mapeada de dólar. Da seguinte maneira, vou para o gráfico diário. Aqui é uma região de resistência que a gente já tinha de dólar. Uma região que já é um nível de resistência dos 700. E a gente teria esse paviozão aqui, ó, nessa máxima anterior aqui também, que estava sendo o nosso nível de resistência isolado, o 35 aqui, ó, 735, que a gente tinha mapeado também desde a semana passada como possibilidade aqui de alvo, já que a gente gerou falhas de mínima, né? Gerando falhas de mínima, podendo fazer o quê? Renovações de máximas. Então, aqui era uma região de alvo que a gente tinha para esse Doletas, e ele veio buscar no seu movimento de abertura. Quando a gente faz a abertura desse dólar aqui, a gente faz uma abertura alinhada, né? 5 minutos já deixa aqui um candle gatilho de continuidade, rompendo máxima do dia anterior. A gente faz o rompimento, faz o pullback, troca a polaridade e dá sequência nesse movimento. Pensando aqui em 5 minutos, a gente teria a primeira oportunidade nessa primeira barra, ou então a segunda oportunidade nessa BTzinha número 3 aqui, pelos 5 minutos. Pelo 2 minutos, a oportunidade veio um pouco mais cedo na eliminação dessa barra 7,
trocando polaridade com a máxima aqui, ó, do dia anterior. Foi justamente o cenário onde ele rendeu o alvo em linha reta. Preço aqui pagou mais de quantos pontos? 20 pontos aqui em linha reta, com um stop de 7 pontos. Então, praticamente um 3-1 aqui nesse trade do Dolinha de abertura, sabendo que tínhamos região aqui para ser buscada, que era essa região mais macro. Bom, a gente atinge essa região realmente de uma maneira esticada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras consecutivas, só que essas barras elas estão muito sólidas. Até um aluno perguntou, seria correto fazer uma venda nesse movimento aqui? Esse candle 14, ele é um candle RBR, ele é um candle de final de movimento, possível exaustão para produzir um pullback, retorno à média. Ele é uma possível entrada, uma entrada de scalp aqui dentro da nossa metodologia, onde a gente faz essa venda e usa alvo até o retorno da média móvel curta. E é uma possibilidade que ele paga a maioria das vezes, então sim, era possível fazer desde que tivesse essa leitura. Preço afastado, região de resistência, alvo inicial na média móvel que está conduzindo esse preço. Média que está conduzindo esse preço é a média de 8. Ó. A gente dá sequência nesse movimento pela média de 8. Então é importante perceber que a média está realmente guiando o movimento e executar parciais nela. Aqui é um exemplo claro de um scalp dentro da nossa metodologia. Então, cenário que faz esse pullback e tenta dar continuidade do movimento. Quando a gente tem barras muito sólidas dentro desse movimento de impulsão, é muito provável que a gente faça renovação da máxima. E veio justamente aqui, ó, o preço continua, renova a máxima por 2 vezes ainda, ó, deixa as trolladas, né, para quem já estava tentando vender com stop na máxima, acabou sendo cutucado por 2 vezes. Dentro de um cenário como esse, o que seria até uma possibilidade? Usar um stop de máximo de loss por trade, identificando que essa é uma região de vendedores, você poder trabalhar com um stop um pouco mais folgado. Foi o que eu fiz quando eu executei a primeira venda aqui desse dólar. Eu executei a primeira venda nessa barra número 23, onde a gente já identifica a cutucada da máxima, então eu já peguei liquidez em cima desse topo. Esse movimento ele já gera a sua segunda cutucada desse movimento, então já tinha dado o alvo. Os compradores começam a diminuir um pouco da pressão de tamanho, então a gente aumenta a possibilidade de gerar o cenário de retorno. Só que eu não utilizei o stop fixo, porque é justamente onde os players sabem que vão ter muito stop e vêm fazer o quê? Vêm buscar. Então é característica do preço fazer essa movimentação. Por conta disso, deixei um stop mais folgado pela região, salvei essa cutucada e aí aqui veio o momento ganância, né? Que a gente estava identificando esse cenário de tentativa de rompimento dessa região de resistência. Os 5 minutos deixam um baita de uma top inteiro, um candle PFR, candle de virada, de reversão de movimento. E a gente tinha muita amplitude para as médias, ó. Eu tinha amplitude para a média de 200 do 5, amplitude para a média de 200 do 2 minutos, amplitude para a média de 200 do 1 minuto também, ó. Então eu tinha bastante amplitude para as 3 médias de 200 que eu gosto de utilizar aqui como parâmetro de retorno. E eu fiquei com o olho grande, acabei fazendo o quê? Carregando essa operação, falando o quê? Só vou sair lá nas 200. E ia dar uma puta de uma pontuação. Até a 200 aqui, ó, do 1 minuto, ia dar mais de 25 pontos. Do 2 minutos, até o retorno a ela, ia dar mais de 35 pontos. Então aqui o olho cresceu, só que o preço ele chega esticado na média de 20. Aqui seria um cenário até para continuar o movimento comprador. Só que, realmente, a gente atingir essa região aqui, é muito improvável que a gente faça esse rompimento. Aqui é mais um cenário que poderia casar um scalp da nossa metodologia. Esse candle aqui é um candle GBR. Eu estou dentro de um CDB em situação especial, que é o pullback de 5 barras aqui, ancorando na média de 20, faço a parada da 20, dou o cenário de continuidade e pago aqui esse tamanho de risco-retorno. Só que a gente acaba não renovando a máxima, falhamos de novo o movimento. E como eu já estava aqui com essa visão dessa resistência vendedora, caí para o 2 minutos de novo e esperei o movimento rejeitar com mais potência. Aqui a gente viola a máxima anterior e rejeita imediatamente com bastante potência vendedora. Aqui foi o cenário de venda realizada. Região de resistência, preço com mega afastamento das médias e alvo até onde é 200 aqui do 2 minutos. Bati em retirada em confluência com a mínima do dia e 200 do 2 minutos, região aqui de alvo obrigatório. Botei no bolso essa operação, como chegou bastante esticado,
era uma possibilidade dele fazer um repique. E eu não queria devolver nada dessa pontuação, então botei no bolso. E aí veio justamente o momento de pullback desse movimento. A gente visualizou a possibilidade desse preço acabar produzindo um pullback, né, para fazer o cenário de continuação. E aí veio justamente o pullback na região de 50%, 38,50. Deixa eu pegar a retração aqui desse movimento. Veio justamente pullback na região de 50%, com 38%, e troca de polaridade. É um cenário possível de novas vendas. Nova venda realizada aqui, foi minha terceira operação do dia. Primeiro aqui eu saí no zero. A segunda eu peguei uma bela de uma pontuação dessa venda até a 200, 26 pontos. E depois minha última venda do dia veio justamente aqui, ó. Não consegui abraçar nesse 7,4. Acabei aqui perdendo o timing dessa operação e eu peguei na barra número 7,8. Barra número 7,8. A partir desse momento, o que a gente está gerando pelos 5 minutos? Um topo duplo. Topo duplo pagam, em grande maioria das vezes, alvo de 100% desse movimento. Primeiro alvo, a gente chegou muito, mas muito perto aqui dessa movimentação e não atingiu esse primeiro alvo. Faltou um tique aqui para ele atingir esse primeiro alvo. E ele volta, produz o pullback com troca de polaridade no topo duplo, respeitando o que antes estava sendo utilizado como suporte, agora como resistência. E aí é justamente o cenário que a gente poderia pintar como continuidade do movimento, desse movimento do dólar. Então, era o que a gente estava esperando o movimento aqui para esse doletas, né? A continuidade para o lado baixista, para justamente buscar esses alvos de Fibo. E aí veio pelo 2 minutos nesse candle 7,8 a possibilidade de venda desse ativo. Alvo inicial, mínima do dia. Foi aqui onde eu botei no bolso esse doletas. Ele monta um cenário de trick entre esse dólar, que é justamente o cenário que eu compartilhei nos meus stories lá do Discord, do Instagram. Olha aqui, ó, é um cenário que quando a gente estava carregando esse movimento para baixo, a gente estava com 1, 2, 3 barras consecutivas. Muito improvável dele romper essa mínima direto. Então o que eu posso fazer? Pullback de pré-rompimento para conseguir de fato romper. E foi isso que eu esperei ele fazer. Pullback de pré-rompimento nessa barra 7,7, onde ele demonstrou aqui essa movimentação. E aí sim, deixa o candle de RBR para continuidade desse movimento. Um cenário aqui que ficou bem interessante esse movimento aqui, né, desse dólar, e buscou o nosso primeiro alvo aqui. Ele busca o primeiro alvo, ele rejeita essa região de fundo, volta lá na nossa região de resistência mais uma vez, rejeita de novo. Então, qual que era o momento para a gente buscar por compras de dólar para seguir tendência? Momento de compra de dólar para seguir tendência, eu precisaria eliminar essa perna dos vendedores aqui, do jeito que eu eliminaria esse movimento, topo fundo ascendente, para sim gerar essa movimentação assim, ó. Aí sim eu teria compras de dólar. Caso contrário, era só cenário vendedor, pelo contexto macro, região aqui de topo, região de resistência, chegando bastante esticado, eu só estava querendo vender esse dólar. E como eu falei, a gente cumpre alvo de 100% do movimento a grande maioria das vezes. Qual foi a mínima do dólar no pregão de hoje? Alvo de 100%, inclusive eu compartilhei nos stories aqui o alvo desse topo duplo no 693,50, ele veio cravar o alvo de 100% aqui, ó, na trena. Bem bonito essa movimentação do dólar, um cenário aqui de topo duplo de livro, cenário respeitando troca de polaridade aqui com essa movimentação e buscou o nosso segundo alvo. Essa movimentação aqui que a gente mapeou para o pregão de hoje foi o Doletas aí que pagou a conta, foi responsável aí pelas boas oportunidades do nosso dia, movimento mais legal aqui até do que o índice futuro. E é isso, galera, deu aí pelo vídeo de fechamento, segunda hora concluída, amanhã voltamos com mais aí um vídeo de fechamento, não esquece de deixar o dedo no like, e é isso, tamo junto, valeu!